Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria estarmos continuamente nos encontrando nessa escola de formação missionária. Hoje o nosso tema se refere à cura interior. Esse tema nós podemos conhecer a partir de uma necessidade que nós temos de sermos pessoas novas, de acolhermos a força da palavra de Deus nas nossas vidas e realmente pensarmos diferente, sentirmos diferente e, consequentemente, agirmos de uma maneira pautada naquilo que o Evangelho, que a Igreja, que Jesus nos ensina. Você, nossos irmãos, nossas irmãs, que perseveraram nesses 9 meses, lutando e enfrentando tantas coisas, hoje nessa decisão de receber toda essa formação para serem preparadas e acolher o dom de ser missionário, missionária, precisa reconhecer, precisa, na verdade, antes de tudo, querer ter vontade de ter essa cura interior. E o que é essa cura interior? É a cura do coração e da alma. Todos os sofrimentos que nós passamos, todos os pecados que nós cometemos e os pecados que outras pessoas cometeram conosco, contra nós, isso tudo vai gerando feridas, marcas, que vai pesando o nosso coração e porque vai pesando, vai nos colocando muitas vezes com um olhar cansado, pesado, um coração que não consegue amar sempre, um coração que muitas vezes acaba julgando os outros, um coração que tem uma crise de ansiedade, não com coisas muito grandes, mas ansiedades que vai tirando a paz. E nós precisamos, antes de tudo, entender que tudo isso Jesus conhece. Quando Deus nos chamou para ser missionário, missionária, Ele já sabia de tudo isso. E quando Ele nos confia essa graça, porque é uma graça, nós precisamos tomar posse e atualizar um sentido novo, ou seja, colocar a nossa vida pautada nessa afirmação. Eu tenho vontade de ser curado interiormente. Eu tenho vontade de trabalhar o meu coração e por isso eu me coloco no processo de aprender, de ouvir e de ser acompanhado por alguém para isso, certo? Então, quando você reconhece esse caráter da vontade, quando você afirma para Deus, para você e para as pessoas que lhe acompanham, pronto, você já tem o passo mais importante. E essa cura ela pode acontecer. Eu lembro numa série de Maria Madalena, quando Jesus encontrou Maria Madalena, ele foi amando, 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 e chegou um momento que ele disse: agora essa cura eu só posso fazer se ela quiser. Porque é a cura da alma e do coração que nos leva a um passo profundo de acolher o que Deus tem para nossas vidas, entende? Então, por isso que esse tema é extremamente importante para vocês nesse contexto da Escola de Formação Missionária, tá certo? O segundo ponto em relação à cura interior, nós precisamos dos sacramentos. Como assim? Por quê? Porque quando nós acolhemos os sacramentos, eles vão nos santificando. O sacramento da confissão, quando eu vou percebendo que meu coração está pesando de novo, quando eu estou tendo repetidas atitudes que vai contra aquilo que Deus pede para mim, quando eu não consigo olhar, ser livre para amar, eu tenho que ter a conscientização de que isso é um sinal de que eu preciso dos sacramentos. Não só porque os sacramentos eles vão me deixar melhores, mas porque recebendo eles eu posso dar uma vida nova para o meu irmão. Eu posso, enquanto missionário, realmente ter aquele amor para servir. Eu posso me proteger de alguma dificuldade que venha surgir na vida missionária e não levo essa dificuldade num acúmulo de tristezas, de absorver problemas, e eu me mantenho forte, me mantenho no foco,
Porque quando eu sou missionário, eu não quero ser missionário para ser elogiado, para ser visto, para receber só uma vida de prazeres, seja elas quais foram, né? Eu sou missionário para servir, para amar. E amar e servindo, eu vou acolhendo, porque eu tenho e recebo essa força de Deus. Como é o sacramento da Eucaristia, né? Quando nós vamos à missa, quando nós colocamos na Santa Missa tudo que nós passamos, tudo que nós somos e recebemos o corpo de Cristo para irmos com mais força. Quando nós adoramos Jesus no Santíssimo Sacramento e vamos ali descansando as nossas dores, as nossas feridas, quando temos no olhar dele um olhar amoroso que vai curando as nossas feridas. Por isso que é importante a vivência dos sacramentos e acolher essa vivência para um processo de cura interior. Então é importante, quer dizer que para eu curar eu tenho ali o sacramento da confissão, eu vou um dia à missa. Não é pontualmente, mas é continuamente uma vida sacramental. E, inclusive, nessa escola de formação, vai ser ofertado para vocês formação sobre os sacramentos, vocês vão entendendo um pouco mais isso. Então, só guarde essa observação para quando você tiver essa formação, você associar esse tema ao outro. Poxa, eu preciso dos sacramentos também para uma cura interior da alma e do coração, tá bom? O outro passo, eu preciso de um autoconhecimento. Esse aqui é um dos mais importantes, porque quando nós percebemos que temos feridas, que temos traumas, que temos uma marca em nós que nos leva ao desânimo, que nos leva a uma murmuração, que nos leva a um pessimismo ou a um passo cansado, isso significa que nós estamos conhecendo as nossas misérias. E vamos lá, elas podem ser diversas. Dizer aqui algumas para ver se ajuda vocês a pensar qual é a que mora dentro de vocês, né? Nós temos ali um estado de preguiça, né? A miséria de continuamente se colocar no estado de preguiça, que não é um cansaço, mas é tendo energia, tendo uma vida, tendo uma juventude, inclusive, nós vamos nos omitindo, porque é melhor o meu prazer, é melhor eu pensar em mim e realmente cuidar e ficar mais pensando em coisas para mim, né? Que pode gerar depois o egoísmo, o individualismo. Tem uma casa comunitária, tem uma casa onde eu vou servir, onde eu vou me doar, onde eu vou conviver com pessoas, mas tudo está ali em mim. É o meu pensamento, é aquilo que é o meu canto, é aquilo que eu falo. E isso são misérias, isso são marcas em nós. E entenda, se reconcilie com sua miséria. Por quê? Você não tem ela porque você quer. Primeiro passo para tornar leve é perceber isso. Você tem e você vai ter que assumir uma luta, que é justamente o processo de cura interior para combater ela. Então, a preguiça, como é que eu vou combater a preguiça? Percebendo que eu tenho ela e me colocando a serviço. O egoísmo, o individualismo, como é que eu vou combater ela? Me colocando no lugar do outro. Eu não queria para mim, então se isso me faz feliz, eu quero para o meu irmão porque eu quero ser feliz fazendo ele feliz. E diversas outras, né? Às vezes uma miséria relacionada ali à afetividade, à sexualidade, ter uma vida desordenada de prazeres e encontrar nisso todo o resumo e o sentido da felicidade. Isso é uma desordem em nós. Nós, com a nossa afetividade, nós podemos ter amizades, nós podemos doar o nosso tempo para as pessoas, nós podemos fortalecer as outras pessoas. Olha quanta coisa boa a gente pode viver e fazer com uma afetividade curada, com uma afetividade que nos faz livres, com uma afetividade que não nos deixa no estado de tristeza porque uma pessoa nos responde mal. Não é essa a nossa vida, não é esse o sentido da nossa vida. Não é a opinião de alguém, não é o sentimento de alguém, é Cristo. E se Ele me ensina e me pede a viver e fazer isso, eu vou fazer, custe o que custar. Que graça que custa, porque
Há uma frase, né, de um santo da igreja que nós conhecemos. É válido que muito custe o que muito vale. Testemunhando aqui para vocês, esse tema de cura interior é um tema que sempre eu gostei muito de conhecer na minha caminhada. Hoje eu tenho quase 13 anos de caminhada. E quando eu comecei ali com os 15 anos, eu me colocava continuamente, né, para Deus, meu Deus, eu preciso me curar, preciso me curar. Porque na minha história de vida eu tive traumas, feridas, sou filha de pais separados. Meus pais, eles às vezes não se falavam entre si. E isso gerava um peso em mim. Porque nenhum filho foi criado para isso. Não é isso o plano de Deus. E aí, como entrou isso na minha história, eu fiquei um pouco refém disso, até descobrir que Jesus lutava comigo, ao meu favor. Por isso que ele me levou um dia ao Lumen. Por isso que Jesus um dia ele levou a uma casa de acolhimento. Não foi para você sair da rua, não foi para você deixar um vício. Isso é uma das coisas também, porque Deus quer uma dignidade completa para você. Mas mais do que isso, ele fez isso para você perceber que você não é vítima da sua história. Você não pode, não precisa, e Deus não quer que você fique eternamente contando a sua história num tom de lamentação. Não é isso. Por isso que Deus lhe trouxe para a casa de Deus. Por isso que ele brotou no fundo do seu coração esse desejo de ser missionária, de ser missionária. Acredite nisso e lute com toda a sua força, com toda a sua alma, com o seu coração, com o seu entendimento. Se resguardando sempre da vontade de querer a cura, dos sacramentos para nos colocar fortes, firmes, também de uma espiritualidade na vida de oração para continuamente deixar ali para Jesus e nesse processo de autoconhecimento. É importante porque eu tenho a cura para mim. Por exemplo, você fica assim, o fulano precisa se curar, né? Olha como ele está. Não, a cura ela é interior. Então, quanto mais você ser responsável pela sua cura e querer ajudar, se você achar que alguém precisa de cura, você vai ajudar testemunhando a cura que Deus fez em você, porque você deixou. Entende como é diferente? E você corta toda tentação de julgamento, ou até mesmo às vezes de um estado assim de paralisia, porque você fala, não vou curar, porque ninguém se cura, porque ninguém muda. Não, também não. Não é isso. Você não está na missão para mudar os outros. Você está acolhendo essa vida para mudar a si mesmo. A si mesmo. E esse é o processo do autoconhecimento. Então, pega o seu caderno de oração, vá anotando todas as suas misérias. Anote tudo que é ferida, tudo que é trauma, que vai às vezes impedindo a sua vida comunitária. Não deixe isso impedir a sua vocação. Ao invés de querer fugir, de querer romper ou de não prosseguir, seja inteligente à luz de Deus. Mate isso. Mate essa vontade. Mate essa vida velha. Você não está mais naquela dor do passado. Você não é mais aquela criança que foi um dia abandonada. Não, você hoje é um adulto, uma adulta que foi encontrado por Deus, que foi amado, que Deus tirou ali da lama, te colocou num lugar digno, na presença dele. Então louve a ele por isso. E louve se concentrando em mudar. Mudar. Certo? Um outro ponto também interessante, aqui é um tema muito importante também, um passo muito importante, é o quanto o carisma me ajuda na cura interior. O que isso quer dizer? Nosso carisma aqui é o Lumen, você está recebendo uma escola de formação missionária dentro do Carisma Lumen, não é verdade? Então, o que isso significa? O Carisma Lumen, quando você estiver aí já rezando com a apostila 1, você vai entendendo. Ele busca amar Jesus abandonado e encarnado no pobre, ele busca a devoção à Nossa Senhora Pietá, e ele busca a Eucaristia como fontes que vão nos transformando em Cristo. Nós vamos deixando de ser as pessoas que nós éramos, porque nós vamos nos transformando em Cristo a partir dessas fontes. Por exemplo, quando você vê o mistério de amor de Jesus abandonado e encarnado no pobre, você vê uma pessoa ali da casa de triagem, ou do caso de caminhada que está chegando, você que é missionário vai se preparar a esse serviço.
aquela pessoa tem feridas, aquela pessoa não consegue nem receber. Às vezes a gente quer dar um prato assim, de comida. Não precisa, não quero. São feridas nela. E é a Jesus que você está dando todas as vezes que você faz isso. Ou um irmão que tem uma deficiência física, e às vezes tem irmãos que vão cuidar ali, às vezes vão até banhar. Que graça você está vivendo de tornar o seu coração livre para servir e amar. Entende? Então, quando isso é algo específico do carisma que vai gerando uma cura interior, você vai mudando a forma de olhar, de sentir, entende? E isso de forma concreta, porque você está vivendo as obras de misericórdia, essas atitudes de amar o irmão e amando o irmão afirmar, é a Jesus que eu estou fazendo. Devoção a Nossa Senhora Pietá. Nós, quando estamos no caminho, o caminho está cansado, difícil, pesado, nós como filhinhos chamamos o colo de Nossa Senhora Pietá. Ficamos ali deitados, ficamos esperando mesmo um afago que vem do coração dela e conseguimos recomeçar. Se nós passarmos a conhecer o Imaculado Coração de Maria, nós sempre vamos conseguir fazer uma experiência com Nossa Senhora quando chamarmos ela na nossa oração pessoal e deixar ela nos mostrar os sinais mais claros de conversão, de atitudes que nós precisamos tomar. E isso vai sendo uma lutazinha que vai combatendo as misérias, as feridas que tem dentro do nosso coração, entende? E a Eucaristia, como a gente já falou, também é a parte dos sacramentos. Eu vou à Santa Missa, eu vou ali, eu chego no ofertório, eu vou ali no ato penitencial, né, no momento que se fala o perdão dos pecados, eu vou pedir o perdão dos meus pecados. Eu vou pedir que Nossa Senhora me pegue no seu colo, para que eu possa ver o corpo do seu filho ferido pelo meu pecado e me arrepender de forma sincera. Porque eu machuquei Jesus quando eu coloquei aquele pecado aqui e não quis tirar ele. Tem pecados que nós não queremos tirar porque nós não queremos mudar. E nós estamos ferindo Jesus, nós ferimos a nós mesmos e ferindo ao nosso irmão. Quando deixamos aquilo no ato penitencial, quando vamos no momento do ofertório, que o padre vai colocando ali, né, a hóstia, o vinho, ele vai arrumando tudo ali no altar, ali é o momento que eu vou me ofertar, eu vou entregar tudo que eu tenho, o que eu sou, e vou receber de Deus a graça de dar espaço para Ele mudar o nosso coração interiormente, entende? E aí, com essas três fontes, você vai vivendo ainda mais o carisma e também isso é uma cura interior do seu coração. E por fim, o último ponto, a atitude de ressignificar todas as coisas para o amor. E ver mais o que isso significa. Ressignificar. Olha a palavra. É significado, ressignificar. Dá um novo significado àquilo que eu passei. Por exemplo, lá na minha infância eu fui abandonado pelo meu pai, sofri uma violência pelo meu pai, minha família me abandonou. Eu posso ir lá naquela história, dando as mãos para Jesus e deixando Jesus revelar para o meu coração como ele sentiu compaixão daquilo que eu vivi e como isso pode me ajudar a entender pessoas que passam por isso. Eu não sou mais eternamente refém daquela lembrança como algo pesado. Eu penso assim, poxa, eu estava sozinho, mas Jesus já estava ali comigo. Tanto que ele me levou um dia para uma casa de Deus por isso. Porque ele sentiu a minha dor e quis me tirar daquela situação de sofrimento. E já que ele fez isso comigo, que eu encontrei a pessoa dele, eu vou dar um novo significado a isso. Eu senti na minha pele, na minha carne. Então, eu vou ajudar as pessoas, já que eu sei o que é isso. A gente fala muito disso. Os irmãos que já passaram nas ruas, quando se tornam missionários, podem ser missionários muito melhores do que os jovens que deixaram um conforto. Sabe por quê? Porque vocês sentiram na pele, na carne, o que é estar ali jogado num papelão, numa rua, receber uma chuva, estar um relento. E aqui eu lembro de uma das missionárias um dia que acolheu uma acolhida e pediu à missionária que estava na casa, mesmo quando a acolhida não queria entrar na casa, mas ela estava desacordada, numa chuva forte.
E essa missionária foi lá, pegou pelos pés, chamou a outra jovem lá, pegar pelas mãos e acolher essa senhora, que hoje completa 9 meses nas nossas casas de acolhimento. Vocês farão coisas maiores do que vocês veem os missionários fazer, porque vocês têm a graça de ressignificando, colocando todas essas questões que nós colocamos aqui, contribuir para esse carisma, para essa missão e para mais e mais irmãos, irmãs e crianças que precisam também estar na presença e na casa de Deus, certo? Que esse tema da cura interior encontre espaço no seu coração com esses 5 pontos, que é o ponto da vontade, dos sacramentos, do autoconhecimento, do carisma e das fontes do carisma e do exercício de ressignificar tudo que eu sofri para me ajudar na missão e me colocar mais ainda à disposição, tá certo? Procure a pessoa que lhe acompanha, que está à frente na casa que você está recebendo essa formação. Partilhe um pouco mais também, porque isso também é um diferencial. A gente consegue viver um caminho de cura interior quando a gente consegue confiar em alguém para partilhar as nossas dores e os nossos processos com essa pessoa, tá bom? Não guarde isso só para você, certo? Então, fiquemos aqui em paz, nos coloquemos na graça que vem de Deus para irmos juntos até o fim nessa escola de formação missionária.